A pergunta é, por que que esses pastores gostam tanto de usar meus vídeos? Ou é porque os ateus estão abrindo seus olhos, estão afastando as pessoas da igreja, ou é porque eles querem notoriedade, só pode, ou então gostam de passar vergonha. Os caras vêm, tentam refutar meus vídeos, eu vou lá e gravo em cima mostrando que eles estão errados, os caras continuam. Vocês têm que ver a enrolação que o cara fez com esse texto da Bíblia. O cara enrolou, fez rodeio, rodopiou, deu pirueta e não conseguiu explicar a porcaria do texto. Aí que ainda quer falar que o texto está errado ainda e que não é o que está escrito lá. Meu amigo, é quem que está certo? É você ou é a Bíblia? Vamos ver. Por que que o seu Deus criou o mal? Quem criou o mal foi o seu Deus. Isaías 45:7, eu faço a luz, eu formo as trevas, eu faço o bem, eu crio o mal. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Não é porque alguém cria algo que ele vai ser responsável pela sua criatura. Prestem atenção, aqui ele está falando que Deus criou. Não é porque Deus criou que ele é responsável por suas criaturas. Está falando que criou e está falando que a responsabilidade não é de Deus. Quer dizer que se eu criar alguma coisa, hoje, um filho ou algo do tipo, e aí o meu filho, um animal ou alguém, ou alguma coisa que eu criei, se rebelar contra mim, mostrar a verdadeira identidade, aí a culpa é minha porque eu criei. Você continua afirmando que Deus criou, só que você está falando que a responsabilidade não é dele, que quem se rebelou foi o filho, beleza, mas Deus já sabia, cadê a onisciência de saber que aquilo que ele fez ia dar errado? Só que o texto não é sobre isso. Isaías 45:7 está falando que Deus fala que ele cria o mal. A culpa é minha porque criei uma arma com o objetivo de ajudar uma humanidade e alguém pegou essa arma e transformou em algo que seja mortal. Você está querendo comparar a origem da criação do bem e do mal com um mísero objeto, cara? Se você não sabe interpretar o texto da Bíblia, cara, de Isaías 45:7, para que você criou esse vídeo, cara? Você está querendo o quê? Engajamento, é? Quer dizer que a culpa é do Criador. Nunca foi a culpa de Deus. Quem que tá falando de culpa aqui, meu amigo? Você tá fazendo rodopismo, não explica o texto. Isaías 45:7, Deus falou, eu crio todas as coisas, inclusive o mal. Eu, Jeová, crio todas essas coisas. É só isso, explica o texto. Deus sempre criou, e no momento que Deus cria, ele não cria alguém que vai se rebelar para destruir uma nação. Então você está querendo me dizer que tem coisas que não é Deus que cria. Segundo a Bíblia, Deus cria todas as coisas, inclusive o bem e o mal. E você está falando o contrário. Deus ele não cria o mal. Deus cria tudo perfeito. Se fosse perfeito, não dava errado, meu amigo. Por que que deu errado, então? Não era tudo perfeito? Não era pra gente ser tudo perfeito? Mas a culpa é nossa, né? É sempre nossa. E se Deus cria tudo perfeito, por que que nasce criança com duas cabeças? Por que que nasce pessoas faltando membro no corpo? Por que que nasce uma pessoa com a doença mortal? Por que que nasce uma pessoa paraplégica? Explica aí, cara, se é tudo perfeito. Agora, se me dissesse que a pessoa de Lúcifer, uma vez criado, né, com o objetivo de ser o anjo de luz. Pastorzinho, você é tão inocente, moço. Lúcifer não é diabo, Lúcifer não é o anjo caído. Lúcifer é a representação de uma mísera estrela da manhã que caía todo final da tarde. Lúcifer é Vênus, pastor. Você não sabe disso não, pastor. Ô, cara, grava seus conteúdos tranquilo, cara. É só crença na sua cabeça, é só crença. Então eu não posso criar um caso com Deus, que a culpa é de Deus, foi Deus que criou o mal. Não, Deus criou todos os seres. E após isso, o próprio diabo é que ele queria ser como Deus. Cara, você é tão inocente, moço. Você acredita em historinha da carochinha, guerra espiritual, guerra no céu, e Satanás foi expulso com a terça parte, e que Satanás era um anjo perfeito, e que ele rebelou contra Deus, ele queria ser como Deus. Cara, isso é mitologia, meu amigo. O que está em jogo aqui é o texto de Isaías 45:7. A sua Bíblia está falando que Deus cria todas as coisas, inclusive o mal. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço o bem, eu crio o mal. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Você está querendo me dizer que Jeová está mentindo? Pessoal, é esse tipo de professor que vocês têm para te orientar sobre a palavra de Deus, pessoal. O cara acha que Lúcifer é Satanás, que ele é o nome de Satanás. Lúcifer, meu amigo, é só a representação da estrela da manhã que caía todo final da tarde. É Vênus, é só isso. Você é só mais um crente tentando ensinar os outros, cara, é só isso.